Bom, vamos fazer o teste aí de uma gravação de uma aula sobre proteínas, né? Essa foi a última aula que a gente teve, então eu vou retomar um pouco os conceitos e falar sobre aquela tarefa que eu tinha deixado talvez para algumas turmas sobre enzimas e proteínas, né? Então, aqui a gente tem, né, deixa eu ativar aqui, ó, a gente tem alguns exemplos de proteína animal, né? E proteína vegetal, né? Então, a gente pode ter, com a ingestão desses alimentos, os pedacinhos que a gente falou na aula passada, que são os aminoácidos, né? Então, aqui, os 20 tipos de aminoácidos estão disponíveis em vegetais, em produtos de origem animal, né? Então, e também fungos, que a gente também pode comer, né? Então, esses aminoácidos, eles são ligados, né, através de uma ligação peptídica. Essa ligação peptídica é aqui do grupo carboxila com o grupo amina. Liga-se essas duas partes aqui, formando uma água, sai então uma água e forma então uma ligação peptídica aqui, formando um dipeptídeo, dois aminoácidos, um dipeptídeo. Três aminoácidos ligados, um tripeptídeo. Muitos aminoácidos ligados, um polipeptídeo. Esse polipeptídeo, ele pode ter 20, 30, 100, né, ou milhares de aminoácidos. Então, isso daqui pode ser uma molécula gigantesca, né? Juntando aqueles 20 tipos de aminoácidos que a gente tinha falado na aula passada, né? Então, aqui estão os 20 tipos de aminoácidos, né? Desde o mais simples aqui, que é a glicina, que só tem um hidrogênio, até aqui uma arginina, que tem uma longa cadeia de carbono aqui ligada naquele radical, né? Então, aqui estão os 20 tipos de aminoácidos: glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, triptofano, fenilalanina, prolina, serina, treonina, cisteína, tirosina, asparagina, glutamato, ácido aspartico, ácido glutâmico, lisina, arginina e histidina. Precisa guardar os nomes? Não, mas precisa saber então que tem diferentes tipos de radicais aqui nos 20 aminoácidos, certo? Aqueles 20 aminoácidos, eles são divididos, né, em naturais, produzidos pelo organismo, e essenciais, aqueles que a gente tem que comer, né? Então, isso em relação aos animais, né? Para a gente tem então que comer, né? Como a gente é um animal, a gente tem que comer triptofano, metionina, fenilalanina, leucina, valina, treonina, lisina e isoleucina, porque são aqueles que a gente não produz, né? E aí então temos componentes aí de arroz e feijão tendo esses 8 aminoácidos que a gente não tem, né? A gente não produz. Aí então a gente falou sobre como diferenciam as proteínas, né? Entre as proteínas, elas diferenciam na quantidade de aminoácidos. Então, se tiver 20 ou 30 aminoácidos, ou 20 ou 21 aminoácidos, a gente tem proteínas distintas. Tipos de aminoácidos. Então, se eu tiver uma sequência de aminoácidos aqui, né? Então, aqui temos lisina, glicina, leucina, valina, alanina e histidina. Se eu tiver, ao invés dessa histidina, uma fenilalanina, por exemplo, eu já diferenciei um aminoácido porque eu tenho um tipo de aminoácido diferente, tá? E a sequência de aminoácidos. Então, aqui tem um exemplo de uma sequência de aminoácidos. Se eu inverter essa aqui com essa, por exemplo, eu já vou ter uma sequência diferente. Então, eu vou ter uma proteína diferente, tá? Então, a sequência é a estrutura primária. Quem que manda esta sequência? Pensa um pouquinho, eu já falei em sala de aula. Quem que manda fazer essa sequência? É o DNA, né? Então, o DNA que tem a mensagem para fazer esta sequência aqui. Aí, essa sequência, por conta dos tipos de aminoácido que tem aqui, a gente vai ter uma dobra na molécula, né? Então, aí aqui uma dobra, uma estrutura secundária. Então, quando o aminoácido se dobra, não, desculpa, a proteína vai se dobrar e vai formar uma hélice, por exemplo.
Quando esta hélice dobra-se sobre si mesmo, né? Então, tá aqui a hélice, então você tem um monte de hélice aqui, e aí você tem uma dobra, tá vendo? Esta dobra, essas dobras que a gente vê aqui, a gente vai ter, então, uma estrutura terciária. Se a gente tiver 2, 3, 4 estruturas terciárias juntas, a gente vai ter uma estrutura quaternária. Tá? Estrutura quaternária não é porque tem 4 estruturas. Estrutura quaternária é porque são mais de uma estrutura terciária junta. Tá bom? Então, isso aqui é a arquitetura das proteínas. E aí dá para ver que existe uma complexidade e uma estabilidade. Isso daqui, né, que vai dar a forma da proteína, vai dar a função da proteína. Né? Então, aqui a gente tem uma hemoglobina. Ela tem a função de transportar oxigênio porque ela tem esse formato. E ela tem esse formato por conta das características que essa proteína tem, em quantidade, em tipo e em sequência de aminoácidos, tá certo? Então, aqui um outro exemplo, né, da estrutura secundária, primária, secundária e terciária, né? Então, aqui a sequência de aminoácidos, elas podem dobrar, né, enrolar desse jeito aqui, que a gente chama de alfa-hélice, ou então uma folha beta pregueada. Tá? Então, esses são os jeitos das proteínas dobrarem. E aí, então, a gente forma uma estrutura secundária aqui, terciária aqui, mais de uma estrutura terciária, a gente forma uma estrutura quaternária, certo? Aqui exemplos, né, de tipos, né, de proteínas, né, o jeitão que elas podem se dobrar, né, então em cada uma desses desenhos aqui é um tipo de proteína, dá para ver que elas podem ter formatos bastante distintos. Cada formato diferente propicia uma função diferente, tá? E a sequência, então, a sequência de aminoácidos e suas posições garantem interações químicas que irão dar a forma da proteína e, consequentemente, a sua função, tá bom? A gente pode mudar essa forma de proteína? Pode, né? Essas modificações, elas podem acontecer, por exemplo, se a gente eleva a temperatura. Quando a gente frita um ovo, a gente muda a conformação, né, a estrutura proteica, ela é desnaturada, então ela era assim e se desnaturou, mudou de forma. Né? Então ela fica, a albumina aqui do ovo, ao invés de estar translúcida, fica branca. A gente pode mudar a estrutura proteica também, né? As dobras aqui, por alteração de pH. Quando a gente faz iogurte, a gente faz isso, acidifica o meio, e aí o iogurte deixa de ser, né, o leite deixa de ser líquido e passa a virar uma pasta, vira um iogurte. Né? A gente também faz isso com queijos, né? A gente faz isso com vários laticínios, a gente, né, usa isso na indústria alimentícia de grande quantidade, né? Fazendo essas alterações. Alteração de temperatura, alteração de pH, concentração de sal, coloca mais, menos sais minerais, polaridade do meio, né? Deixa mais polar, menos polar, e aí a gente altera a estrutura. Perceba que a gente só altera a dobra. Tá vendo que aqui a fita tá aqui? A gente desdobra tudo. A sequência e a quantidade e os tipos de aminoácidos são preservados. Por isso que quando a gente cozinha alguma coisa ou processa alguma coisa, a gente continua tendo acesso aos aminoácidos. Só que eles estão numa forma diferente, mas ainda estão aqui, todos os aminoácidos. Então, a desnaturação, ela altera a forma, mas não altera a quantidade ou o tipo de aminoácidos presentes na proteína, tá bom? Aí, do ponto de vista biológico, né, qual seria a função de uma proteína, né? Desculpa, perder a função de uma proteína do ponto de vista biológico, o que isso tem a ver, né? Isso tem a ver com as principais funções que a gente tem das proteínas. Então, por exemplo, o colágeno, né, que é estrutural, formar osso, tendão, cartilagem, pele, a gente pode desnaturar todas essas proteínas, por exemplo, com febre, né? Então, muita febre pode desnaturar a proteína, né? Muito calor pode desnaturar a proteína. Então, um exemplo aí menos drástico, quando a gente faz chapinha no cabelo, né? Quando passa, né, aquela chapa quente no cabelo, o cabelo tem queratina, e aí, então, a gente
altera a proteína. Aí a proteína fica lisa. Aí quando a gente lava, ela tem a capacidade de voltar na sua posição. Por isso que ela volta, o nosso cabelo volta a ficar encaracolado. Né? Quem tem cabelo encaracolado, óbvio. Então, as estruturas, as funções das proteínas estão aqui. A gente já tinha visto isso em sala. Né? Depois olhem com calma esta tabela para ver então a função estrutural, de defesa, transportadora, reguladora de contração muscular, armazenamento, né, como a clara do ovo, e das enzimas. A gente vai falar um pouco das de defesa e um pouco das de enzima aqui, como a gente já tinha meio que comentado em sala, tá? Para a gente falar das enzimas, eu vou falar um pouco de reações químicas, né? Isso aqui, essas aulas são bastante químicas, então a gente vai falar um pouquinho sobre química, tá? Uma reação química, ela sem enzima, né? Sem a presença de enzima, ela não ocorre espontaneamente, né? Muitas reações não ocorrem espontaneamente, ou demora muito para acontecer, né? Ou precisaria de muita energia, uma temperatura muito alta. Então, por exemplo, para lactose ser quebrada em glicose e galactose, se não tiver a enzima lactase, ela não acontece. Então, a gente tem que ter a enzima, aqui a estrutura da enzima, lactase, para quebrar essa reação química aqui, né? Então, para quebrar essa reação química, a gente precisa da lactase para conseguir fazer essa quebra e produzir uma glicose e uma galactose. Então, a enzima é extremamente importante para isso, né? O que isso significa? Que sem a enzima, o esforço de uma reação química é muito alto. Olha a quantidade de energia que precisaria fazer para a quebra dessa molécula. Ou mesmo a quantidade de energia que a gente precisa fazer para sintetizar alguma coisa, né? Com a enzima, o caminho é muito mais fácil, né? A enzima é um catalisador, né? Então, essa figurinha é para representar isso, né? A enzima, ela facilita a reação química. Como isso, né? Então, as enzimas aumentam a velocidade das reações químicas sem elevar a temperatura, tá? Então, o que a gente fala quimicamente, elas diminuem a energia de ativação. Perceba aqui, sem a enzima, então, ó, uma reação química sem a enzima, precisa de muita energia para acontecer, tá? Essa energia é muito alta para ela acontecer. Com a enzima, a quantidade de energia necessária é bem menor, tá vendo? Vamos supor aqui que seja 100 de energia, 100 ATPs. E aqui a gente vai precisar, sei lá, de 50 de ATP. Menor a reação, é menor a energia necessária, né? Então, a energia de ativação diminui com a enzima, certo? Ficou bem riscado, né? Entenderam? Então, a enzima, ela diminui a energia de ativação, certo? Deixa eu apagar isso aqui, para ficar... deixa eu apagar toda a linha, certo? Então, ela diminui a energia de ativação. Lembre-se que as enzimas, elas têm um nome, né? Toda enzima vai ter um nome. E esse nome vai ser o substrato mais ase. Então, por exemplo, a gente estava falando da quebra da lactose. A lactose é o substrato. A lactase vai ser a enzima, tá? Então, protease vai quebrar o quê? Proteína. Lipase vai quebrar lipídio. Lactase, a lactose, que é um açúcar, e a amilase vai quebrar amido, certo? Então, a gente tem aqui a enzima e o substrato. A enzima, ela se encaixa perfeitamente no substrato. Por isso que a gente tem tantas enzimas, porque elas são específicas. Então, a lactase, ou semi-específicas, né? A lactase, ela vai quebrar a lactose porque ela encaixa perfeitamente, tá? Então, aqui ocorre um encaixe, aonde? No sítio ativo, tá? Então, no sítio ativo, ou centro ativo, vai acontecer o encaixe dessa enzima. E aí, então, vai se quebrar a enzima, se for o caso.
Ah, se não for quebra, se for síntese, também é possível, né? Então, imagina que eu tenho dois substratos, precisam ser unidos. Então, aí a enzima também pode fazer isso, tá? Tem enzimas que vão digerir, tem enzimas que vão sintetizar. Lembra lá da primeira aula sobre metabolismo, que tem aqueles metabolismos, o catabolismo e o anabolismo, tá? Então, as enzimas podem sintetizar ou podem quebrar substâncias, tá? E elas não são consumidas. Então, a enzima fica lá no meio e ela não é consumida na reação. Ela permanece ali e ela vai fazer a sua atividade em uma outra reação química, tá? Então, a reação química acontece, mas a enzima não é consumida. Ela não é utilizada naquela reação química, tá? Elas têm um encaixe, né? Então, dependendo do tipo de substrato, existe um tipo de enzima específica para a reação, né? Então, existe um encaixe que a gente chama de chave fechadura. Então, tá aqui a enzima e o seu encaixe, né, no sítio ativo. E aí, então, encaixou, quebrou. Ou, né, encaixou, quebrou. Aí você tem aqui, ó, se encaixou esse, o outro não encaixa, tá? Então, é bem específico, certo? Aqui mais uma figurinha para mostrar que, na verdade, existe também a síntese. Então, aqui está sintetizando, tá vendo? Ó, você tem 3 substratos, só esses 2 encaixam. E aí sintetiza a substância, aqui, sintetizada, a união dessas 2 substâncias. A verdinha, coitada, ela não era substrato porque ela não se encaixa aqui no sítio ativo, tá bom? As enzimas também podem ter cofatores, né? O que são esses cofatores? Então, tá aqui, ó, a enzima está aqui. O centro ativo é esse. No entanto, olha só, o substrato ele não encaixa perfeitamente. Ele precisa de um cofator, uma outra coisinha que fica aqui, tá? Para encaixar perfeitamente o substrato. Esse cofator podem ser íons metálicos, então magnésio, manganês, zinco, então olha lá os sais minerais, tá vendo? A utilidade deles. Ou então vitaminas, tá? Então também a importância das vitaminas é porque elas podem ser cofatores, ajudam a deixar as enzimas prontas para a reação química, tá? E aí eu tinha pedido para vocês fazerem uma pesquisa sobre os fatores que influenciam as enzimas, né? Então, estão aqui os fatores que influenciam essas enzimas. Concentração do substrato, temperatura e pH. Então, perceba. Concentração do substrato. Então, temos um gráfico aqui, ó. Reação sem enzima, reação com enzima, certo? A gente, quando vamos imaginar, vamos só observar essa curva aqui. A gente tem que digerir, vamos supor, uma bolacha. Para digerir uma bolacha, você tem uma quantidade de enzimas lá necessárias. Se você tiver uma concentração de substrato, que é a bolacha, pouca bolacha, né, a taxa de reação, ó, vai ser baixa. Né? Vou desenhar aqui. Se você tiver pouca bolacha, você vai ter uma taxa de reação química baixa. Agora, se você começar a aumentar a quantidade de bolachas, a quantidade de enzimas que estão ali vão começar a ficar todas ocupadas, certo? E aí, então, aumenta-se a taxa de reação química. Até que ponto? Até o máximo aqui, ó. Eu só tenho essa concentração de substrato, mas eu também tenho uma concentração limitante de enzimas. Então, quando todas as enzimas estiverem ocupadas, vai ser o máximo da atividade, tá? A taxa máxima da atividade. Imagina o seguinte: você tem enzimas que digerem amido na sua saliva. Se você colocar só um pedacinho de bolacha, vai ter saliva, tem um monte de saliva, com um monte de enzima. A quantidade de bolacha, ela é pequena para a quantidade de enzima, né? Agora, se você for colocando um pouco mais de bolacha, aí você aumenta a concentração do substrato, então aumenta a reação química. Só que dá para colocar o pacote inteiro? Não, porque você não tem tanta enzima assim, vai ter um máximo, né? O máximo, sei lá, vai ser a bolacha inteira. E aí você vai conseguir o máximo de digestão daquela substância, porque você está com todas as enzimas funcionando, tá? Então, essa é a primeira
Primeira influência aí, a concentração de substrato. Temperatura também, tá? Então, a gente tem uma temperatura mais baixa, as enzimas estão funcionando devagar, até chegar no seu máximo. Então, vamos supor, a nossa temperatura aqui não é humano, né? Mas uma ave, por exemplo, uma ave tem uma temperatura ótima de 40 graus, né? Por exemplo, uma galinha, né? Ela é quentinha, ela tem 40 graus Celsius. Por que ela tem 40 graus Celsius? Porque a 40 graus Celsius é a velocidade máxima das reações químicas dela, né? Então, as enzimas, elas têm essa temperatura máxima naquela situação, né? Para as galinhas. A gente não é 40 graus Celsius. As nossas enzimas, elas funcionam aí, né, a um pouquinho menos, a 36 graus e meio. Então, aí, a nossa curva seria mais ou menos assim, tá? Com o máximo de reação química, deixa eu começar de novo aqui, com o máximo, essa curva máxima de reação química lá para os 36,5, né? Depois disso, o negócio não começa a dar certo, não começa a funcionar, começa a não funcionar, né? Então, se você tiver uma temperatura muito baixa, não funcionam as reações químicas, né? Se tiver 36,5, todas as reações químicas estão funcionando muito bem. Aumentou muito, já teve febre, começa a diminuir a atividade. Por quê? Porque desnatura a proteína, tá? Então, se desnatura a proteína, perde a função, tá bom? E o terceiro fator que influencia é pH, né? Então, o pH, por exemplo, do nosso estômago é 2, 3, né? 2,5, 3. Então, aí a gente tem uma atividade ótima com esse pH. Para a atividade ótima das enzimas do nosso intestino, para digerir as coisas que a gente come no intestino, aí o pH não é tão ácido, é mais básico, né? Entre 8, 8,5, tá? Então, o pH influencia também na atividade ótima das enzimas, tá? Então, são essas três coisas que funcionam aí para a atividade enzimática, certo? Beleza? Eu vou gravar uma outra aula em vitaminas, sobre vitaminas.